Vamos seguir falando sobre Anderson Torres, inclusive. A gente falava sobre o depoimento que o ex-ministro prestou hoje em relação às operações da Polícia Rodoviária Federal, mas Anderson Torres também é investigado sobre o 8 de janeiro. E falando sobre isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu colocar mais 250 pessoas no banco dos réus pelos atos de vandalismo em Brasília. Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Rosa Weber seguiram o voto do relator, Alexandre de Moraes, formando maioria para denunciar os suspeitos. Com essa decisão, sobe para 550 o número de pessoas a serem julgadas pelas invasões aos prédios dos três poderes. Em um artigo do jornal Estadão, assinado por 3 advogados, questionou a força das operações e a incompatibilidade constitucional na forma como as instituições têm lidado com os presos do 8 de janeiro. Os colunistas criticam as limitações de acesso a elementos dos autos, restrição ao uso da palavra e denúncias genéricas, todos itens que são incompatíveis com a Constituição brasileira e a democracia. Roberto Mota, você endossa essas críticas, Mota? Você também vê todos esses problemas que foram apontados nessas prisões do 8 de janeiro? Bom, durante muito tempo, a narrativa oficial colocou a esquerda como defensora da liberdade e dos direitos humanos. Existia até um slogan da esquerda que dizia censura nunca mais. De repente, esse panorama todo mudou. A impressão que eu tenho é que essa mudança tem nome e sobrenome. É Jair Bolsonaro. Porque a esquerda achava que tinha criado uma figura política imbatível. Um homem do povo, que falava a linguagem das pessoas, que tinha uma enorme popularidade, era uma figura tão popular que podia fazer o que quisesse, que nada grudava nele. Ele se elegeu, se reelegeu, elegeu a sucessora e reelegeu a sucessora. Mas, de repente, as coisas começaram a dar errado. De repente, as ruas se encheram de manifestações verde e amarelas. De repente, a sucessora sofreu impeachment. De repente, foi eleito um candidato verde e amarelo que venceu, que derrotou a figura imbatível da esquerda. E aí o Brasil começou a viver um novo tempo, um tempo curioso. É um tempo em que uma tia do Zap, no interior de Goiás, tinha tanta voz quanto uma catedrática marxista da USP. A esquerda perdeu totalmente o poder e o controle do discurso. Quando isso aconteceu, aconteceu um outro fenômeno mágico. Esqueceram o discurso de direitos humanos, esqueceram o discurso de defesa da liberdade e trouxeram de volta a censura. Se vocês se lembram bem, nos disseram que era só por um curto período, até o final do mês. Mas parece que esse mês nunca termina. Falando em meses, hoje estamos completando 4 meses, Pavinato, 4 meses desde os atos do 8 de janeiro. Nesse 8 de maio, já está na hora de serem revistas as situações dos presos e do próprio Anderson Torres, Pavi? Faz muito tempo. Isso, olhar o Anderson Torres me faz imaginar a PF do DF como uma Guantánamo brasileira. Porque esse tipo de prisão, que é o mesmo tipo de prisão que se deu agora ao Mauro Cid, por mais que quanto o Mauro Cid pese em provas que evidenciem que ele tenha feito parte de vários crimes, complicando até gente que não sabia dele por excesso de burrice, o caso do Anderson Torres é muito sério. É muito sério porque nós temos aí um quase suicida ali dentro, numa prisão preventiva, sem necessidade, sem cumprir o requisito jurídico, que se tornou uma sessão de torturas elucidativas. Ou seja, vamos manter preso até tirar alguma coisa. A gente vai, bate. Toda hora ele tem que prestar um depoimento. E ele fica preso e é submetido a essas sessões de humilhação, a essas sessões de tortura. E tudo isso sem o direito ao duplo grau de jurisdição. Meus senhores, eu lembro de um respeitado comentarista político, cujo respeito faleceu um ano atrás,
Ele dizia o seguinte: quando Lula foi preso pela Lava Jato, ao arrepio da lei, ele dizia: temos um preso político no Brasil. Pronto, falei. Bom, em que pese eu concordar que toda prisão, por mais facínora que seja a pessoa presa, ela tem que se dar conforme o devido processo legal, eu mantive a minha opinião, e é por isso que eu falo que a prisão de Anderson Torres é uma tortura. Mas este comentarista já não pensa mais assim. Um preso político, que foi o Lula, que era do que ele era chamado, Lula, como preso político, ele devolveu a democracia ao Brasil, entregando ao Brasil 1.394 presos políticos, porque é isso que nós temos hoje, 1.394 presos políticos. Nós temos 1.390 pessoas denunciadas pela PGR por conta do 8 de janeiro, 1.390, dessas 1.390, 550 já viraram réis, na semana que vem vão ser 800, e as 1.390 vão logo, porque o único ministro, os únicos dois, aliás, que se levantaram contra e observaram as críticas feitas pelo jornal O Estado de São Paulo, que foi feita também pelo doutor Pedro Serrano, do Grupo Prerrogativas, o único nome que foi cogitado ao STF que prestava dentre este buquê de nomes que hoje que se apresenta, esses presos não tiveram o direito à defesa. Tal como Anderson Torres, informações lhes são sonegadas. Quando foi o próprio Grupo Prerrogativas que arrebentou o pé na porta durante a Lava Jato, dizendo: o advogado de defesa tem que ter acesso a tudo, e agora eles não têm acesso a quase nada. E o duplo grau de jurisdição, o direito ao recurso. Todas essas pessoas, os 1.390, ou estão presas preventivamente, ou estão em algum tipo de liberdade provisória. Mas ninguém pode pedir habeas corpus. O Anderson Torres também não. Ele não tem direito a recurso, porque o habeas corpus, ele pode ser solicitado por qualquer um do povo contra qualquer prisão que se alegue arbitrária, e este é um caso de prisão arbitrária. Só que no STF existe uma súmula, que é a súmula 136, que diz: não se concede habeas corpus contra prisão dada por ministro do STF. Então é uma grande cilada montada, onde quem deveria julgar o Anderson Torres seria o STJ. E aí ele poderia impetrar o habeas corpus. Mas não, o STF tomou para si essa competência. Da mesma maneira que ele tomou para si a competência das varas federais para processar e julgar as 1.390 pessoas dos 8 de janeiro. Então nós temos hoje 1.390 pessoas que são presos ou réus ou livres provisórios políticos. Temos o Torres, temos o Cid, que por mais enrascado que esteja, não há um requisito do perigo da liberdade. Nós temos o próprio Jair Bolsonaro, não preso, mas um perseguido político. E agora volta a ser um preso político, Daniel Silveira, que teve revogada a sua graça presidencial. Os partidos de direita agora entraram com uma ação no STF falando: bom, se revogaram a graça do Daniel Silveira, eu peço a revogação do perdão concedido ao José Dirceu pela presidente Dilma Rousseff. Se o STF ele não conceder, bom, é mais certeza ainda de que este país conta com 1.394 presos políticos. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre essa possibilidade de revisão do benefício a José Dirceu. A gente vai entrar nesse caso que o Pavinato mencionou agora. E Cláudio Dantas, falando sobre o Anderson Torres, a gente até falava aqui, ao comentar as indicações às cortes superiores, dessa relação, né, contaminada entre política e justiça. No caso do Anderson Torres também, Dantas, para além da análise jurídica, a solução e a soltura dele depende também da questão política? Está relacionada à política, Dantas? Brown, a gente está vendo aí, de uma maneira geral, o judiciário reagindo de forma dura a um embate político que é contaminado, que vem há muito tempo contaminado pelas redes sociais. Então, assim, o que se espera de um ministro do Supremo, de um ministro do STJ, é a serenidade. Se espera dele a contenção. Então, assim, no momento que esses senhores que têm uma responsabilidade enorme, são capazes de acabar com a vida de alguém ou restabelecer a vida de outrem. O fato é que um juiz, um ministro de uma corte superior, ele não pode se deixar levar por essa dinâmica de ódio. Ele não é um algoritmo, ele não é inteligência artificial, ele é
o senhor das leis, ele é um especialista, ele é alguém que viveu a sua experiência de vida, que tem o controle, né, dos dispositivos legais e que precisa aplicar isso com muita parcimônia. Então, assim, quando a gente, inclusive, já tivemos embates enormes aqui no Brasil sobre o garantismo, né, sobre outras iniciativas anteriores, até todas as críticas que foram feitas a processos da Lava Jato, etc. e tal, a gente viu pulular na mídia o garantismo. Então, você tinha aí advogados, juristas, ministros que não se reservam nada aí, o direito ao silêncio, de se manifestar fora dos autos, né? Inclusive contrariando a Loman. Nós vimos esse garantismo presente, e ele se espalhando na imprensa e de alguma maneira moldando a narrativa. E o que a gente vê agora é silêncio. Aqueles garantistas, eles estão fora do debate, eles estão calados. Alguns por conveniência, outros, sei lá, me pergunto, será que é por conivência? O fato é que o judiciário, no seu ativismo político, ele se tornou um agente político. Eu temo que justamente qualquer tipo de alinhamento com A, B ou C do espectro político, porque a política ela é volúvel, a política é feita de alianças e traições, a política muitas vezes ela dá atenção ao que o eleitor quer e outras vezes ela dá uma banana para o eleitor. É um processo absolutamente dinâmico, volúvel, coisa que a justiça não pode ser. Então você não pode ter uma lei aplicada para alguém há 2, 3 anos de uma maneira e a mesma lei sendo aplicada para outra pessoa hoje de outra forma. O Pavinato explicou muito bem aí que, de fato, essas prisões todas, elas violam qualquer tipo de dispositivo que nós conhecemos, constitucionais, infralegais, legais, não importa. Ela é de fato um exagero, é uma prisão política, é uma ação política. Então, por isso que eu sempre ressalto aqui a necessidade que as nossas autoridades, aqueles que vestem a toga, que coloquem a mão na consciência, né? Que tenham esse distanciamento necessário para julgar, que se aplique a lei, que ela seja aplicada, mas de forma equânime para todos. Nós temos informações até, e aí partindo um pouquinho para além da análise, informações até do nosso repórter Bruno Pinheiro, sobre esse depoimento do Anderson Torres hoje. Como lembrou o Zé Maria, Anderson Torres recebeu os senadores aí, a primeira visita que é liberada, né, as primeiras visitas liberadas pelo Alexandre Moraes ao Anderson Torres, recebeu as visitas, nem acreditou, chorou, né, se desfez ali, se desmontou, ele está muito mal psicologicamente, até ajustar o remédio dele para ele poder depor hoje, uma medicação pesada, né? Então, e ele negou as acusações, naturalmente. Ele se dispôs a colaborar no sentido de cooperar com a justiça, de não ficar em silêncio, né? E negou as acusações da ex-assessora de inteligência dele, a Marília, né? Que disse que ele pediu ali um boletim de inteligência com os locais das votações e que depois acionou PRF, PF, etc. e tal. Ele disse que não acionou PRF nem PF, não acionou ninguém e que visitou a Bahia ali a convite, né? Então, assim, praticamente manteve o posicionamento dele até agora, manteve a posição da defesa de rejeitar as acusações. E mais uma vez, a gente não pode tratar dessa pauta sem ressaltar que até agora ele não foi indiciado nem denunciado. Dantas, é certa essa informação de que ele depôs sob medicação pesada? Se uma pessoa depõe sob efeito de medicação pesada, pelo artigo 4º, inciso 2º do Código Civil Brasileiro, que ainda está em vigor, esse depoimento não tem validade jurídica nenhuma, porque ele pode estar num estado de incapacidade acidental a depender do efeito da medicação.
Ninguém pode depor sob efeito de medicação psiquiátrica. Então, até nisso esse procedimento é nulo. E eu fico espantado em ver isso normalizado, em ver um senhor como o Dino, que se diz ministro da Justiça, que é chefe da Polícia Federal, que é um conhecedor do direito, na verdade é um estrangulador do direito, deixar que isso aconteça. E ninguém fala nada. E está todo mundo em silêncio. E o Pacheco, que é o único do Legislativo que pode chamar os dois poderes da chincha, pedindo cargo. Que miséria a gente entrou. Eu não sabia dessa informação que ele deu ao depoimento sob efeito de medicação psiquiátrica. E por último, se o PT chamava o Brasil de fascista porque tinha um preso político, imagina agora que a gente tem 1.394, a gente virou o quê? Nazista. A gente saiu do fascismo e já foi pro nazismo. Que coisa absurda. Oi, Dantas. Não, é isso. Inclusive, lembrando que no depoimento anterior, a defesa pediu para adiar o depoimento justamente porque ele estava com o seu estado psicológico, emocional absolutamente alterado. A própria defesa alegou que quando ele passou as senhas de acesso à nuvem do seu celular, essas senhas parece que não foram as corretas, né? Então a defesa alegou que ele talvez não pudesse, não tenha fornecido as senhas certas justamente por causa do seu estado psicológico debilitado, com risco de suicídio, né? Então, uma situação muito delicada. Inclusive, o próprio ministro Moraes, ele chegou a cogitar a transferência do Alexandre de Moraes para o hospital psiquiátrico ali da Papuda. E aí ficou por isso mesmo. E agora foi viabilizado esse depoimento em função de um ajuste na medicação, foi o termo utilizado. Gente, isso aqui não é uma república, isso aqui é um Reich. Reduziu a medicação. Quer completar, Zé, mais alguma coisa ou podemos seguir? A situação do... Não, eu queria dizer o seguinte, sobre o Anderson, a situação dele é tão complicada, tão complexa, que inspira cuidados. E houve ali uma fala para o ministro Alexandre exatamente sobre essa situação. E ele aventou a possibilidade, e tirando exatamente a responsabilidade dele, ele pensou em transferir o Anderson para um hospital psiquiátrico, né? E continuaria preso, para ter uma ideia. Esse depoimento aí, houve uma redução da dosagem do remédio, para ter uma ideia. Mas o remédio, ele não cessa imediatamente. Então, ele prestou, sim, depoimento sobre efeito médico. Eu queria falar sobre os que estão sendo julgados no Supremo. O Pavinato tem toda a razão, não se pode... Desculpa minha cara, viu, Zé? É que eu estou estarrecido. Signatário de... Eu achei que a gente nunca fosse chegar a esse ponto nesse país. É complexo, a situação pessoal, jurídica dele é complexa. Eu converso com os advogados, eles dizem, olha, o que a gente podia fazer em termos jurídicos, nós fizemos. Eu falo, mas espera aí, não estamos mais no mundo jurídico? Não tem mais jeito. Mudando de assunto sobre a origem da conversa, sobre os que estão sendo julgados, aí 500, né? Eu nunca vi um julgamento assim do Supremo. Naquela ação lá do mensalão, eu achei que seria o máximo, né? No número de réus julgados, e agora a gente vê 500 réus sendo julgados assim, abaciados, como se diz no jargão jurídico, né? O que acontece é o seguinte, conversei com pelo menos dois ministros do Supremo, me disseram que todos serão condenados, todos, absolutamente todos. O debate aí é o tamanho da pena. Quem tem fotografia que entrou no prédio do Supremo, do Palácio e do Congresso, existe uma quantidade de imagens muito grandes. O Congresso é um Big Brother, tem imagem e tudo. Quem entrou terá condenação. O G. Dias também? Quem quebrou, né, com provas, terá outra condenação. Como? O G. Dias também vai ser condenado só por ter entrado? G. Dias, Flávio Dino, por enquanto não. Jacques Wagner, etc. Pois é,
Por enquanto não, porque eles não foram indiciados e tal. É tão esquisito esse julgamento numa só instância, que esses mesmos ministros que estão aceitando o processo, né, tornando réus, são os mesmos ministros que vão julgar. Então é claro e é lógico que é condenar, senão não aceitaria. Se o processo não tem evidências, não tem indícios, é não aceitar. Se eles estão aceitando os 500 processos, haverá condenação. Então a situação é muito complexa, é muito grave. Por que essa gravidade? É porque ali estão pessoas, pais de família, ali estão pessoas que não sabiam que tomaria essa proporção. Então não tem como explicar essa situação. Zé. Né? Então, a indicação é de que eles serão condenados. Pois não. Rapidinho, por favor, para ver. Tem mais um detalhe que ninguém lembrou também. É mais uma vez que o legislativo está sendo feito de idiota. Porque foi aprovado no Brasil, no pacote anticrime, o juízo de garantia. O juízo de garantia, ele foi suspenso pelo STF, assim como ele suspendeu a lei da estatal. Um ato totalmente arbitrário. Se existir, o juízo de garantia é um direito que está previsto na lei e essas pessoas não estão tendo a garantia legal nenhuma. Ou seja, o STF suspendeu o juízo de garantia e não está guardando as garantias das pessoas que estão nesses processos. A gente chegou aos píncaros do absurdo nesse país. Você chamou, Dantas? Rapidinho para a gente fechar, tem que fazer um intervalo na sequência. Era só lembrando que assim, o Zé destacou essa coisa de que os ministros vão condenar porque, inclusive, né, entenderam que há elementos para tornar réus essas pessoas todas. Eu vou lembrar que aí, pelo menos há 2 meses, eu conversando com gente influente aqui do Supremo, eu ouvi claramente que, assim, inclusive não havia nem denúncia ainda. Quando começaram tem pelo menos uns 3 meses. Quando prenderam todo mundo, fizeram todo esse espetáculo, e eu questionava uma dessas autoridades sobre justamente a individualização das condutas, como é que seria esse processo e tal. E aí o que eu ouvi foi, isso aí é lá no final. Isso aí é lá no final. Primeiro tem que deixar esse pessoal preso bastante tempo e depois vai condenar todo mundo. Então, assim, isso eu ouvi de uma autoridade. Aí você fica espantado, porque não é a análise técnica e fria e jurídica que a gente espera.